Olá, meus queridos, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus. Feliz com a sua presença aqui, feliz de você estar aqui para a gente dar início a mais uma leitura. Hoje nós começamos Tito, um livro muito pequenininho, mas que sempre tem algo para nos ensinar da parte do Senhor. Feliz com você todos os dias por você estar caminhando aqui comigo, aprendendo comigo, partilhando da palavra de Deus comigo. É muito bom ter você aqui. E bora para a nossa leitura de hoje. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Tito, capítulo 1, versículo 1 em diante, para que a gente possa ler a palavra de Deus. Lembrando, irmãos, eu gosto sempre de estar lembrando isso aqui para você, que eu não sou uma teóloga, eu não sou uma mestre da palavra, eu sou só uma leitora. Alguém que lê a Bíblia, que já leu algumas vezes, e que o Senhor deu a incumbência de estar trazendo, trazendo a vocês essas leituras da palavra, para que possa talvez motivá-los a lerem mais a Bíblia. É só isso que eu tenho, é só isso que o Senhor me deu de incumbência. Eu não estou aqui como uma mestre da palavra, eu não estou aqui como alguém, como uma teóloga, até porque eu não tenho teologia. Isso tudo que eu entrego a vocês é algo que o Senhor vai trazendo no meu coração, ministrando, e eu vou entregar a vocês. Amém? Aquilo que eu entendo. Amém? Só isso que eu queria deixar claro para vocês. Bora para a leitura de hoje. Obrigada pela sua presença até aqui. Obrigada pela paciência, porque muitas vezes eu sei que talvez não te agrada totalmente, falta alguma coisa em mim, mas eu sei que todos os dias nós temos crescido juntos, para a glória de Deus. Bora lá, então, para a leitura de hoje, mas antes de tudo, como sempre, convidar o nosso amado professor para nos ensinar todas as coisas agora, nosso amado Espírito Santo, amém? Senhor Jesus, mais uma vez estou na sua presença, Pai, para te agradecer por mais um dia. Quero colocar diante de ti a minha vida e a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento em tua presença. Peço, amado Senhor, nos ajude a ler a tua palavra, Jesus. Nos faz ver ela de forma sobrenatural. Amigo e amado professor Espírito Santo, nos ensina, nos discipula e nos instrua. Senhor, abra nossa mente e coração, compreensão da tua palavra. Espírito Santo de Deus, que possamos aprender contigo todas as coisas. Nos ensina aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus, que a sua palavra seja gravada na tábua do nosso coração e da nossa mente. Que ela dê frutos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bora para a leitura de hoje. Eu queria só falar um pouquinho aqui sobre Tito. Tito foi escrito, por Paulo, pelo apóstolo Paulo, na data do início da década de 60 depois de Cristo, na Macedônia. E o tema dessa carta é ordem na igreja, relação entre fé e comportamento. Amém? E Tito, a conversão de Tito foi o resultado da pregação do evangelho pelo apóstolo Paulo em Antioquia da Síria. E Tito, ele se converteu ali ao evangelho, andou com o apóstolo Paulo por muitos anos e depois recebeu missões muito delicadas, muito importantes da mão do apóstolo, como, por exemplo, organizar a vida da cristã da ilha de Creta, também pôr em ordem a igreja de Corinto, por exemplo, também. Ele também visitou Dalmácia, ao norte do litoral adriático, e ele foi um verdadeiro filho para o apóstolo Paulo, filho, espiritual ali para o apóstolo Paulo. Só para você conhecer um pouquinho quem foi Tito, amém? Bora para a leitura de hoje. Tito, capítulo 1, versículo 1, que tem como título Saudação. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo. Mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu próprio filho, segundo a fé comum. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam e restabelecessem anciões em cada cidade, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só esposa, tendo filhos crentes, não acusados de libertinagem ou rebeldia,
Porque o bispo deve ser irrepreensível como administrador de Deus, não soberbo, iracundo. Iracundo, irmãos, é aquele que se ira facilmente. Amém? Nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de lucro desonesto. Irmãos, toda hora cai um pouquinho a luz aqui. Aqui na fazenda onde eu moro, nós temos um problema um pouquinho com a energia, tá bom? Só para te dizer o que está acontecendo. Amém? Voltando aqui no versículo 7. O apóstolo Paulo, ele utiliza aqui no original grego bispo e presbítero de forma intercambiais, amém? O vocábulo presbítero está mais ligado à maturidade e experiência. Agora, bispo está mais ligado ao zelar, de fato, pelo rebanho de Deus, como um pastor, amém? Então, bispo tem mais a ver com a responsabilidade de pastorear. Já presbítero é mais voltado para essa parte de experiência e maturidade. Amém? Continuando aqui no versículo 8. Mas amante da hospitalidade. Naquele tempo era muito importante alguém que era hospitaleiro, que recebesse bem. Porque naquele tempo não se tinha hotel como tem hoje. Então as pessoas dormiam quando viajavam na casa de pessoas que ofereciam para dormir. Então era muito importante essa qualidade, né, num pastor, amém? Num bispo, num presbítero. Amante dos bons, sóbrio, justo, santo, temperante. No caso, não exagerado nas coisas. Versículo 9. Retendo firme a fiel palavra que lhe foi ensinada, para que seja capaz, pela sã doutrina, tanto de admoestar como de convencer os contradizentes. Versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, enganadores vãos, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, que destroem casas inteiras, ensinando coisas que não convêm por causa da ganância do lucro. Em 1 Timóteo 6,10 já fala no caso, que a raiz de todos os males é o dinheiro. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro em si que é o problema, irmão. É o amor ao dinheiro que é o problema, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o mal não está no dinheiro. Não está em ter dinheiro. Está você amar o dinheiro exageradamente. E o homem que ele ama o dinheiro exageradamente, ele é capaz de fazer qualquer coisa para obtê-lo. Ele passa por cima de qualquer um. Ele destrói a vida de qualquer pessoa. Ele passa por cima de qualquer um, até da sua mãe, dos seus filhos, da sua esposa, pelo dinheiro. Ele, meus irmãos, ele não se importa em destruir a fé de alguém, em matar alguém na fé por causa do dinheiro, para obter lucro sobre a fé de alguém. Infelizmente, e isso é algo terrível, e nós precisamos cuidar para que o nosso amor esteja no lugar certo, que é no Senhor Jesus e não no dinheiro. Amém? Versículo 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. O apóstolo Paulo está citando aqui um poeta e pensador da ilha de Creta, chamado Epimênides. Ele está citando esse homem aqui quando fala isso, quando ele fala o próprio profeta. Amém? Versículo 13. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sãos na fé. O que é são? Saudáveis. Sadios na fé. Né? Nós temos visto, desde aquele tempo já existia, hoje ainda pior, porque nós já estamos vivendo os últimos dias, nós sabemos, nós cremos nisso, que tem sido ensinado doutrinas diabólicas que não são saudáveis, não são sãs. Então, o apóstolo Paulo está falando que este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sãos na fé, saudáveis na fé. Viva uma fé sã e saudável. Amém? Versículo 14. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiéis, nada é puro. Antes, até sua mente e consciência estão contaminados. Versículo 16. Eles professam que conhecem a Deus, mas com as obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. A fé sem obra é morta. Então, aquele que tem fé vai expressar na sua vida, através de obras, a sua fé.
Então, aquele que fala que tem fé, que crê em Deus, que conhece a Deus e tem más obras, não tem boas obras, não tem obras, ele verdadeiramente não conhece a Cristo. Então, precisamos, meus irmãos, sempre entender que a fé sem obras, ela é morta. A fé e as obras, elas andam juntas. Se você ama verdadeiramente a Cristo, conhece o Senhor Jesus, você vai ter obras e boas obras na sua vida. Amém? Capítulo 2, que tem como título o ensino da sã doutrina. Tu, porém, fala as coisas que convêm à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Quando fala graves, são sérios. Prudentes, sãos na fé, no caso, saudáveis na fé, na caridade, que é o amor, e na paciência. Então, hoje, o que tem sido ensinado e motivado no mundo atual? Tem sido motivado a pessoas idosas, as pessoas aí já, né, que já estão com uma, vamos se dizer assim, com a sua vida avançada, vamos dizer assim, mais de 60 anos, tem sido motivado a muitas vezes se permitir viver coisas que não viveram antes. Tem sido incentivado a viver sonhos que estão reprimidos da juventude. E por causa disso, muitas famílias têm sido destruídas, filhos, casamentos, a sociedade tem sido destruída porque as pessoas chegam a uma certa idade e elas querem viver o que elas não puderam viver na sua juventude. E a hora que elas destroem a sua vida, por aventuras, por coisas passageiras, né? E é a hora que muitas vezes, meus irmãos, vidas têm sido destruídas por causa de coisas, de aventuras que você muitas vezes não conseguiu ter na sua juventude, que neste momento você nem deveria pensar nisso, você deveria pensar em ter um final da sua vida mais feliz e pleno no Senhor, com a sua família ali, vamos se dizer, estruturada, uma família firme, consolidada. Mas infelizmente no mundo atual tem sido incentivado esses que já estão aí, né, na sua velhice, já aí há mais de 60 anos ou até antes disso um pouco, tem sido incentivado a viver o que eles querem, os seus sonhos. Por quê? Por causa dessa doutrina terrível que tem sido ensinada nesses últimos dias. Viva o que você quer, seja feliz, você vai morrer e você precisa ver o que você quer. Faça o que dá no seu coração, faça o que o seu coração deseja. Essa doutrina tem acabado com as famílias e com a sociedade, infelizmente. Versículo 3 em diante. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres de coisas boas. Mais um conselho do apóstolo Paulo para que as mulheres idosas sejam sérias, de comportamentos sérios, como convém às santas. Mas o que nós temos visto no dia de hoje? Mulheres idosas que elas estão querendo viver uma vida de uma adolescente, usando roupas, vivendo o comportamento de uma menina jovem, esquecendo que elas são um exemplo para aquelas que são mais novas. Versículo 4, para que ensine as mulheres jovens a serem sóbrias, no caso controladas, no caso equilibradas, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Mas não tem sido ensinado isso para as mulheres mais novas, pelo contrário, porque as mais velhas, o que as mais velhas têm feito? Tem se perdido. Em vez de ser um exemplo para as mais novas de coisas boas, tem sido exemplo de coisas ruins. Tem ensinado coisas horríveis. Tem doutrinado as mais novas a coisas de acordo com aquilo que elas viveram, pelos seus traumas, a viverem algo, vamos dizer, diferente, levando essas mais jovens a fazerem coisas terríveis, abandonando seus filhos, abandonando suas casas, escolhendo carreira em vez de cuidar de família, escolhendo o seu eu, em vez de escolher ter uma vida
plena em todas as áreas da mulher que deveria ter, mas a mulher só escolhe só ela própria, esquece que tem todas as outras coisas, outras pessoas, né, outras áreas da sua vida que ela pode ser plena e feliz também, como no casamento, como mãe, por causa do que as idosas têm ensinado através de exemplos e de falas a essas jovens, que muitas vezes isso está errado, que elas têm que ser diferentes, que elas têm que ser pregando aí, né, o feminismo para elas. Amém? Continuando aqui no versículo 6. Exorta da mesma forma os jovens, a quem tem mente sóbria. Em todas as coisas te dá por exemplos de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, no caso seriedade, quando fala aqui gravidade. Linguagem sã, que não pode ser condenada, para que os que são de oposição possam ser envergonhados, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que sejam obedientes aos seus próprios senhores, em todas as coisas lhe agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa fidelidade, para que seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, em todas as coisas. Porque a graça de Deus que trouxe a salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscência mundana, vivemos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Fala destas coisas e exorta, repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. O apóstolo Paulo fala aqui, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, a concupiscência mundana, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. No versículo 11 ele fala, porque a graça de Deus que trouxe a salvação nos ensina que devemos renunciar à impiedade, à concupiscência mundana. Então, meus irmãos, o que o Senhor nos ensina? O que o verdadeiro evangelho ensina? A renunciar. A renunciar à nossa carne, a renunciar à impiedade, à concupiscência mundana, a renunciar ao nosso ego, nosso orgulho, a renunciar à nossa carne, a renunciar aquilo que desagrada a Deus. Aonde é que você vê dentro do evangelho que você pode, que o evangelho fala de ai, viva, seja feliz, Deus ama todos, Deus ama todos, mas não ama o pecador, mas não no pecado. Aonde diz isso? O Senhor, ele fala sobre renunciar o pecado. O Senhor nos chama para renunciar o pecado, a concupiscência da carne mundana. Ele nos chama para isso, para a gente pegar a nossa cruz e todo dia crucificar a nossa carne, nosso eu que desagrada a Deus. Aonde que as pessoas têm visto dentro da palavra de Deus que pode continuar, sabe, praticando o pecado? Porque Deus ama o pecador. Não, Deus ama realmente o pecador, mas ele não ama o pecado. Tá tudo distorcido, irmãos, tudo distorcido. A renúncia faz parte do evangelho, a renúncia faz parte do cristão, da vida do cristão. E se ele não entender isso, ele não está vivendo o verdadeiro evangelho. E Deus tem nos chamado para isso, irmãos, para viver um verdadeiro evangelho, renunciar à nossa carne, nós mesmos, para viver um verdadeiro evangelho, para que a gente possa conseguir passar pela porta que é estreita. Mas tem sido ensinado tudo errado. O crente tem vivido uma vida torta dentro da igreja. Faz coisas piores que os não crentes, infelizmente. Capítulo 3, versículo 1, que tem como título a conduta cristã. Diz assim, admoesta-os os que sejam submissos aos principados e potestades, que obedeçam os magistrados e estejam preparados para toda boa obra. Que de ninguém falem maus, nem sejam contenciosos, mas bondosos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, no outro tempo, tolos, desobedientes, enganadores, servindo a várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Mas quando
A bondade, que está escrita aqui, benignidade, e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, apareceu. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Regeneração é a recuperação moral e espiritual do homem. Então, nós vivimos também, assim como ele fala, enganadores, servindo a vara concupiscência e prazer, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Nós também éramos assim, mas quando o Senhor apareceu e nós fomos salvos, nós renunciamos a isso tudo. Nós fomos regenerados, foi recuperada a nossa moral, foi recuperado o nosso espiritual. E nós passamos a viver uma vida transformada dia após dia no Senhor, como uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que cabe ao cristão verdadeiro. Abandonar a carne, abandonar aquilo que nos afasta da presença de Deus, abandonar a concupiscência da carne, abandonar aquilo que o mal faz, aquilo que o mundo faz, para viver uma vida santa diante de Deus. Versículo 6. Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esta é a palavra fiel, e estas coisas quero que deveras afirmas constantemente, para que os que creem em Deus procurem manter as boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Versículo 9. Mas evite questões tolas, genealogias e contendas e debates acerca das leis, porque são inúteis e vãos. Desde aquele tempo existiam essas discussões tolas, contendas e debates por coisas que não vai trazer transformação. Irmão, nós temos que falar sobre o que vai nos edificar. Eu não sei se você que tem me acompanhado, não sei se você por aí tem me acompanhado desde o início. Eu gostaria que você colocasse nos comentários para mim, se você começou desde lá do início, onde eu dei início em Atos, diga para mim, diga o seu nome, de onde você é, eu vou gostar muito de saber. Se você que me acompanhou desde o início, lendo as cartas de Paulo comigo, você vai ver que o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, sobre não ficar discutindo aquilo que não vai trazer edificação, não ficar falando sobre aquilo que não vai trazer transformação. Que o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso. Ele bate nessa tecla muito. Por quê? Porque isso já existia lá e hoje, meu irmão, o que mais tem? As pessoas ficam só falando do que não vai trazer edificação, em vez de falar do verdadeiro evangelho. Simples, claro, que vai trazer transformação. Amém? Continuando aqui no versículo 10. Ao homem que herege depois da primeira e segunda admoestação rejeita, sabendo que aquele que é assim está pervertido e peca, estando condenado em si mesmo. Quando eu te enviar a Artemas ou Tiquico, sê diligente ao vir ter comigo em Nicópolis, porque determinei invernar ali. Conduza diligentemente Zemas, o advogado, e Apolo em sua viagem para que nada lhes falte. Versículo 14. E os nossos aprendam também a manter as boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutíferos. Todos os que estão comigo saudam-te. Sauda tu os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Quando o apóstolo fala aqui, para que eles não sejam infrutíferos, por quê, meus irmãos? Nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Se ela não dar fruto, a própria palavra de Deus diz, corta ela. Corta essa árvore e o Senhor vai cortar e vai jogar ela no fogo. Então nós devemos dar fruto. Quais são os frutos? Frutos do Espírito Santo de Deus. Nós temos vários aí, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor, paciência, paz, gozo, que é alegria. Temos vários. Fora outros frutos que a gente sabe aí que não está tudo aqui na palavra de Deus, mas a gente sabe que também são frutos. Então, o homem de Deus, ele pode profetizar, expulsar demônios. Ele pode ser usado em curas e milagres. Isso não importa. O que importa para o Senhor é o fruto. Aquele que não tiver fruto, que não tiver os frutos, não ter uma vida regenerada no Senhor, o Senhor vai cortar ele e vai jogar no fogo essa árvore. Então é importante frutificarmos para a glória de Deus. Amém? E encerramos por aqui. Tito é muito pequenininho, irmão. Agora nós temos um livro chamado Filemon, que ele só tem um capítulo,
Vai ser um vídeo bem rapidinho que eu vou trazer para vocês. E depois temos Hebreus, que é um pouco maior, que são, acho que, se eu não tô enganado, 13 capítulos. E olha, Hebreus é maravilhoso. É um dos livros que eu sou apaixonada, irmãos. Espero que você venha gostar de ler comigo. Amém? E é isso, fique com Deus, Deus abençoe a sua vida, que você possa curtir, comentar, enviar para os seus amigos esse vídeo, nos ajudando a crescer, a levar para frente essa palavra, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, porque todo sábado e segunda nós temos vídeo aqui no canal, sempre. Só não teve nessa segunda-feira agora, porque na verdade teve, mas eu tive que deletar pelo problema que aconteceu no vídeo. Mas toda semana, 2 vezes por semana, temos vídeo aqui no canal, pra glória de Deus. Amém? Fica com Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus, e até lá.